Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje então a gente vai começar o que a gente chama aí de eletromagnetismo propriamente dito. Nas aulas passadas a gente falou sobre magnetismo, estrutura do magnetismo, os domínios magnéticos, comportamento magnético da matéria, e a gente também falou do experimento de Ørsted, que é aquele que diz, que é aquele que mostra, né, que uma corrente elétrica passando num fio acaba gerando um campo magnético no entorno, tá, desse fio. A pergunta da aula de hoje, que forma aí o que a gente chama de eletromagnetismo, agora começa no sentido contrário. Eu já sei que partindo de uma corrente eu consigo ter comportamento magnético. Agora, será que se eu partir do magnetismo, ou seja, pegar um ímã e um fio, e não tem bateria aqui, tá? Não tem nada, só um ímã e um fio, e eu de alguma forma consigo tirar uma corrente elétrica desse sistema? Ou seja, será que a corrente gera magnetismo e será que o magnetismo também gera corrente? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje, tá? E então isso a gente vai ver chamada aí a lei de Faraday-Lenz, tá certo? Bom, pessoal, se a gente estivesse num laboratório presencial, daria para mostrar facilmente o seguinte, ó, considere esse esqueminha aqui. Um amperímetro não é uma bateria, tá? Então ela não gera ali diferença de potencial, nada. Aquilo ali é um amperímetro. Se tiver corrente nesse fio aqui, ele vai indicar alguma coisa, tá bom? E isso aqui é um fio, pessoal, é uma espirinha. Uma espira, na verdade, é um fio enrolado, qualquer formato que você quiser. Então eu tenho um fio enrolado aqui, uma volta de fio, e esse fio está ligado aqui às duas pontas do fio. Cada ponta do fio está ligada aqui num dos terminais do nosso amperímetro. Então, se passar corrente no fio, o amperímetro indica, tá bom? Veja, não tem bateria aqui, pessoal. Isso aqui na minha mão é um ímã e está em repouso em relação à espira. Então, tem a espira, tem o ímãzinho, está tudo parado, nada acontece. Tudo bem? Bom, o que a gente vai ver agora, que começa a discussão da lei de Faraday, é o que acontece se eu gerar algum movimento de aproximação ou afastamento relativo entre a espira e o ímã. Então, o que acontece se eu aproximar o ímã, se eu afastar o ímã? Ou se eu deixar o ímã parado e afastar a espira ou aproximar a espira? Bom, pessoal, o que vai começar a acontecer, e isso vocês veriam na prática, tá? É que vai começar a ter indicação de corrente lá no perímetro. Ou seja, pessoal, de novo, é isso que eu preciso que vocês entendam e se impressionem desde já, né? Se eu tiver movimento de afastamento ou aproximação relativo entre o ímã e a espira, sem bateria nenhuma, tá? Sem bateria nenhuma, eu começo a ter corrente elétrica medida aqui nessa espira, tá? Então, é como se esse movimento de aproximação ou afastamento gerasse o efeito de uma bateria colocada ali. Então, se gera o efeito de uma bateria colocada ali, a gente diz que surge uma diferença de potencial, mas não é bem uma diferença potencial, tem um pouco de diferença conceitual em relação a isso, que a gente vai ver no momento oportuno. Por enquanto, a gente diz que é uma força eletromotriz, ou seja, surge algo nessa espira capaz de gerar movimento dos elétrons, corrente elétrica, força eletromotriz, que vai se medir em volts. Mede em volts, normalmente como se fosse uma bateria com diferença de potencial, tá bom? Então, repito, pessoal. Se eu tiver o ímã em repouso em relação à espira, não aparece corrente nenhuma, tudo bem? Agora, se tem aproximação ou afastamento relativo, e pode ser ou do ímã ou da espira, tá bom? Aí começa a surgir, ó, corrente elétrica na espira sem bateria. Então surge uma força eletromotriz, chamada força eletromotriz induzida. Por que induzida? Porque não tem bateria nenhuma ali. Ela está sendo induzida por esse movimento relativo entre a espira e o ímã. Então, força eletromotriz induzida, tá bom? E outra coisa que a figurinha me permite concluir, e mais para frente a gente vai entender o porquê disso, se eu tenho aproximação relativa, a corrente é num sentido, olha aqui, ó. Se eu tenho afastamento relativo entre o ímã e a espira, a corrente muda de sentido, aqui ó, o amperímetro indica para o outro lado, tá? Então, aproximar ou afastar, tem algo acontecendo aí que faz com que o sentido da corrente elétrica induzida, tá bom? A corrente elétrica gerada ali
mude de sentido. Bom, pessoal, então o que está acontecendo? Para a gente entender isso, essa é a ideia central dessa aula, tá? E que a gente vai levar até o final do semestre, aí, basicamente, o final do eletromagnetismo, a gente precisa entender isso. Se eu tenho um ímã, o ímã tem campo magnético em volta dele, tem as linhas do campo magnético. E essas linhas do campo magnético atravessando a espira, ou seja, atravessando um enrolamento de fios, pode ser uma bobina, pode ser um solenoide, qualquer coisa, tá? Essas linhas de campo atravessando aqui essa bobina, elas geram fluxo magnético, como a gente já viu. Então, o fluxo tem a ver com linhas de campo atravessando uma bobina. Pessoal, se o meu ímã está parado e a espira está parada, o fluxo magnético na espira existe, porque tem linha cortando aqui, ó. Só que esse fluxo não varia no tempo, ele é constante no tempo, tem um fluxo constante. E se eu aproximo ou afasto espira e ímã, o que está acontecendo é que cada vez que eu aproximo, eu aumento a intensidade do campo, porque o campo mais próximo do ímã é mais intenso do que o campo mais afastado, tá? Então, se eu aproximo aqui o ímã da espira, pode ser ou a espira ou o ímã, se eu aproximo, eu aumento a intensidade do campo. Então, aumenta o fluxo, porque o fluxo é o campo vezes a área, a gente já viu isso. Tá bom? Então, se eu aumento o campo, eu aumento o fluxo. E se eu afasto espira e ímã, eu estou diminuindo o fluxo, porque eu estou diminuindo a intensidade do campo que fura a espira, tá? Então, gente, no fundo, nesses casos aqui, quando aparece a corrente induzida e a força eletromotriz induzida, guarde isso, isso aparece porque o fluxo magnético no interior da espira está variando, tá bom? Então, essa é a grande questão da aula de hoje. Veja, cuidado, já desde já. Se eu digo, o fluxo magnético na espira gera corrente induzida. Falso, aqui tem fluxo e não tem corrente induzida. O que gera corrente induzida é a variação do fluxo. Pode ser um aumento de fluxo, se eu aproximar os dois, por exemplo, pode ser uma diminuição de fluxo, se eu afastar os dois, tá bom? E se eu aumento ou diminuo esse fluxo, a corrente aparece no sentido contrário, por uma questão que a gente vai ver depois, tá certo? Então, gente, olha lá, ó. A variação de fluxo magnético sobre uma espira, ou várias, pode ser uma bobina, pode ser um solenoide, tá? Gera força eletromotriz induzida, ou seja, como se fosse acoplar uma bateria na espira. Então, essa força eletromotriz se mede em volts, o efeito prático, como se tivesse uma bateria ali, tá certo? Isso a gente chama então de lei de Faraday-Lenz, que é essa brincadeirinha que a gente vai tratar até o final da aula, e tem a ver justamente com fluxo. Então a ideia que eu preciso que vocês entendam é isso, ó. Se eu tiver variação de fluxo dentro da espira, fora não adianta, tá? Tem que ter fluxo dentro. Então, se eu tiver um delta de fluxo, uma variação de fluxo, isso gera força eletromotriz induzida, que a gente vai chamar desse Ezinho aqui, tá? Não é bem uma diferença de potencial, estou repetindo, mas funciona como se fosse. Então, esse Ezinho vai ser medido em volts, como se fosse uma diferença potencial, tá bom? E aí, pessoal, se a espira for condutora, porque se não for condutora, pode ser que não surja corrente, né? A corrente num isolante só surge se romper o dielétrico aí, que é outro papo. Então, se eu tiver variação de fluxo, isso gera força eletromotriz induzida, e se a espira, ou a bobina, ou o solenoide, onde esse fluxo está variando, for feito de material condutor e fechado, não tiver um corte, tá? Aí surge também corrente elétrica induzida, tá bom? Então, variação de fluxo gera força eletromotriz induzida, que se for uma espira fechada e condutora, gera também corrente induzida. Então, pessoal, lembrando aqui, para calcular o fluxo, isso a gente já viu, vamos passar rapidinho. O fluxo aqui numa espira atravessada por campo magnético, ela é a integral do campo escalar com elemento de área. E se esse campo aqui for uniforme, for igual em todos os pontos dentro da espira, a gente simplifica direto por essa fórmula aqui, que o fluxo é B vezes A vezes cosseno. Lembra que fluxo magnético se mede em Weber, tá certo? WB. Então, BA cosseno. E se aqui, ao invés de for uma espira, for uma bobina com 10, 20, 1000 voltas, aí você tem que calcular o fluxo multiplicando pelo número
de voltas, tá? Porque daí cada voltinha contribui com o fluxo total é N vezes o fluxo de cada volta. Faz sentido, tá bom? Então, gente, isso aí é para a gente calcular o fluxo. Ah, e lembra, né? Só lembrando de novo, esse ângulo θ é o ângulo entre as linhas do campo magnético e a normal da superfície. Lembrando de novo, se o campo, a superfície está aqui na minha mão, e o campo é paralelo à superfície, o fluxo é zero, tá? Porque daí o ângulo com a normal é 90 e o cosseno de 90 é zero. Agora, se o campo é perpendicular à superfície, aí o fluxo é máximo, porque aquele ângulo θ aqui vai valer zero e o cosseno de zero é 1. Tudo isso a gente já discutiu, só para a gente lembrar. Bom, pessoal, então é necessário haver variação do fluxo. Veja, repito com vocês, não é fluxo, é variação do fluxo. Então, para ter variação, veja, o fluxo ele depende do campo, da área e do ângulo entre o campo e a normal. Alguma dessas três coisas tem que variar. Então, veja, para ter variação, repito, variação de fluxo, é necessário ou variar o campo, quando a gente aproxima o ímã ou afasta o ímã, ou aproxima a espira, afasta a espira, o que está variando é o campo. Tá? Porque perto do ímã o campo é mais intenso do que longe do ímã. Então, a gente está tendo uma variação da intensidade do campo. Eu posso variar a área, ou seja, pegar uma espira e colocar dentro do campo magnético. Eu estou variando a área da espira que está dentro dessa região de campo. Ou seja, eu estou variando a área onde tem realmente fluxo magnético, tá? Eu poderia ter uma espira elástica, seria uma loucura, mas enfim, um elástico que estica e comprime, então eu vario a área da espira dentro do campo magnético também e assim vai. E eu posso também, pessoal, variar o ângulo entre o campo e a espira. Como assim? Pegando a minha espira perto de um ímã e girando a espira. Se eu girar a espira, o ângulo dela, o ângulo da normal dela com as linhas do campo, vai variar. Então, pessoal, é isso que a gente tem que ter em mente. Ó. A variação do fluxo está ligada ou com variação da intensidade do campo, ou com variação da área da espira dentro do campo magnético, ou a variação do ângulo, da orientação entre o campo e a espira, tá certo? E aí, gente, cuidado com as questões. Aqui eu coloquei uma observação para vocês, que algumas questões vão dizer assim, olha, tem uma espira com campo magnético, ou tem um solenoide com campo magnético dentro, ou sei lá, qualquer coisa. Aí a questão vai lá e fala, esse campo magnético se inverte depois de 10 segundos. Determine a força eletromotriz induzida, etc. Aí você vai dizer, pô, professor, o campo se inverte lá dentro. Mas não mudou o campo, não mudou a área, não mudou o ângulo. Parou. Se o campo se inverte lá dentro, pessoal, o que está mudando é o ângulo. Tá? Então, cuida com isso. Cada vez que o campo se inverte, ou ele fica 0 graus com a normal, ou 180. Ou 0 ou 180. Então, inverter o campo dentro da espira troca o sinal do fluxo. Tá? Porque o cosseno de 0 é 1 e o cosseno de 180 é menos 1. Tá? Então, cuida com isso aí, porque é uma pegadinha clássica. Beleza. Gente, já falei. Força eletromotriz, então, se mede em volts. Ela é análoga a uma bateria. Funciona como se fosse uma bateria, mas é um pouco diferente por questões que a gente não vai falar aqui. Então, a gente chama de força eletromotriz induzida. Induzida por quê? Pela variação do fluxo magnético dentro dela. Tá bom? Então, ela se mede em volts. E aí, para calcular isso, ela é igual, pessoal, em módulo. Se você esquecer o sinal de menos aqui, a força eletromotriz induzida em volts, ela é em módulo igual a taxa de variação. É uma derivada. Tá? Derivada é taxa de variação. Então, ela é igual a taxa de variação do fluxo magnético dentro da espira. Tá bom? E isso vai ser medido em volts. Bom, tá aqui, né? O módulo da força eletromotriz induzida é igual ao módulo da taxa de variação, da derivada do fluxo aqui. Então, se a gente tiver a função do fluxo magnético ali dentro, a gente consegue derivar essa função e achar a força eletromotriz induzida em qualquer instante de tempo. Então, aqui tem um exemplo, ó, eu tenho um gráfico que mostra o fluxo magnético dentro da espira em função do tempo. Então, ela cresce aqui, começa a crescer não linearmente, no meu exemplo, cresce aqui, sei lá, com um quadrado, o que você quiser, sei lá. Não interessa, tá? Só sei que está variando e que não é linear, está aumentando o fluxo aqui dentro.
Depois esse fluxo se estabiliza, fica constante, e depois ele decresce linearmente até zero, olha aqui, ó, entende o gráfico bonitinho, e depois cresce de novo. Professor, como assim? Então já vamos entender isso, ó. Ele cresce de novo no sentido negativo aqui do fluxo. Significa que o campo está crescendo para o outro lado, se inverteu ali dentro, tá bom? Então, show de bola. Pessoal, isso aqui é fluxo. A taxa de variação, a derivada, é o coeficiente angular da reta tangente em cada ponto. Então, se a gente tiver um gráfico, dá para pensar aqui também, ó. A derivada inicial aqui varia ao longo da curva. Então, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Se eu pegar nesse ponto, a derivada está aqui. Nesse ponto, a derivada está aqui. Nesse ponto, a derivada está aqui. Ficou péssimo, tá? Mas a reta tangente está cada vez mais inclinada. Então, o que que isso significa? Que nessa primeira região aqui, eu tenho uma taxa de variação aumentando. A derivada está aumentando. Então, a força eletromotriz em cada um desses pontos é diferente. Vai aumentando também. Entendeu isso? Beleza. Tá? Bom, então tá aí. Na segunda região, né? Então, se eu separar aqui em 3 regiões, ó. Na primeira região é isso que está acontecendo. Na segunda, o fluxo está constante. Pessoal, vamos lá, cuidado com a pegadinha. Fluxo constante gera força eletromotriz induzida? Não, tem que ter variação do fluxo. Então, se o fluxo está constante aqui nesse segundo segmento, a taxa de variação é zero, portanto, a força eletromotriz é zero. E a corrente induzida é zero, é tudo zero aqui na espira. Não tem força eletromotriz, não tem corrente, porque não tem variação de fluxo magnético, tá bom? E aqui na terceira região, pessoal, é uma região mais simples de calcular do que na primeira, porque a taxa de variação é a mesma, né? É um decréscimo linear. Então, a força eletromotriz induzida, que é a taxa de variação, é igual em todos os pontos dessa curva 3 aqui, porque a taxa de variação é a mesma em qualquer ponto dela, tá? Então, pessoal, para calcular aqui, a gente usa essa fórmula aqui, que é a taxa de variação, e no pedacinho 3, é aqui que eu já quero deixar um alerta para vocês, que é uma variação uniforme do fluxo, não é uma variação em que a taxa de variação varia, ou seja, a taxa de variação é a mesma aqui, ó, no pedacinho 3, então só no pedacinho 3 a gente pode simplificar essa fórmula aqui, que é a fórmula da derivada, por uma fórmula direta de delta, delta φ por delta t. E por que que isso facilita? Porque é muito mais fácil calcular o delta φ, que é o φ magnético final menos o φ magnético inicial. Então, se você está decrescendo aqui no caminho 3 até lá embaixo, você pode pegar o fluxo final lá embaixo, cuidado que é negativo, tá? Menos o fluxo inicial aqui em cima. Ou fluxo final 0 menos fluxo inicial aqui em cima. Faz um menos o outro e já é direto a variação do fluxo ΔΦ. Divide pela variação do tempo que você considerou aqui e morreu. Você já vai ter a força eletromotriz induzida em todos os pontos do caminho 3, porque ali é uma variação uniforme, tá bom? Pessoal, no caminho 1, ó, não pode. No caminho 1 tem que fazer a derivada mesmo, a taxa de variação, senão você não vai conseguir saber a força eletromotriz em cada ponto. Tá? Então, esse é um exemplinho para a gente já praticar. Bom, e a corrente induzida, como eu falei, a força eletromotriz induzida funciona como se fosse uma bateria. Então, vale a mesma relação da eletrodinâmica, gente, para você saber a corrente induzida. Se eu sei a resistência elétrica da espira, então a diferença de potencial é a resistência vezes a corrente, fórmula clássica aí do eletromagnetismo, tá bom? Só que a diferença de potencial não é uma bateria, a diferença de potencial é a força eletromotriz induzida. Então, Ezinho igual a R vezes I. E aí, sabendo a força eletromotriz induzida, que se calcula como a gente viu ainda há pouco, então se eu sei esse cara aqui e eu sei a resistência, eu consigo saber a corrente induzida na espira, tá bom? Ou corrente igual a força eletromotriz dividido pela resistência. Gente, isso parece que não tem aplicação, mas o fato de a gente ter eletricidade em casa é consequência dessa lei de Faraday aí, a lei de Faraday-Lenz, que a gente vai ver já já. Então,
Lá dentro da usina, numa usina hidrelétrica, por exemplo, a gente tem água represada, que é o que todo mundo já ouviu falar, né? Essa água passa aqui por um encanamento e movimenta uma turbina. E daí, como é que isso gera eletricidade, pessoal? Porque aqui na turbina, essa turbina faz com que um enrolamento de fios, na verdade não é uma voltinha só, é um enrolamento de um monte de fios, acabe circulando, acabe girando com o movimento da turbina dentro de uma região ali do sistema que tem um campo magnético. Então, a gente tem um campo magnético externo e esse enrolamento de fios fica girando loucamente ali dentro. O que está acontecendo? Variação de fluxo, porque varia o ângulo entre o campo e a espira. Então, essa variação de fluxo com o tempo é que gera a diferença de potencial do sistema alternado que a gente conhece, que é o sistema da rede elétrica alternada, e é isso que é transmitido aí para a nossa casa pela fiação. E acende a lâmpada, a geladeira, a televisão, micro-ondas, etc. Tá? Então, gente, a lei de Faraday é que faz com que a gente consiga ter aí encanamento de eletricidade, ou seja, geração de eletricidade até a nossa casa, tá? Se fosse uma usina nuclear, é o mesmo princípio, tem movimentação de turbina. Uma termoelétrica, que é com queima de carvão, também esse vapor vai movimentar uma turbina. Então, no fundo, a eólica é a mesma coisa, o vento movimentando a turbina, é tudo lei de Faraday, com exceção da energia solar, que daí é um pouco diferente, tem a ver com efeito fotoelétrico, é outra questão. Mas essas que são aí em turbina, é tudo lei de Faraday, Lenz, beleza? Bom, então a lei de Faraday é essa equação que a gente viu ainda há pouco. O módulo da força eletromotriz induzida na espira é igual ao módulo da taxa de variação temporal do fluxo magnético no seu interior. Mas, para quem é atento, percebeu que na equação aqui da lei de Faraday, tem um sinalzinho de menos, pessoal, porque eu não falei de propósito. E é isso que explica esse sinal de menos, é o que explica a corrente surgir, corrente induzida surgir, num sentido ou no outro, dependendo se eu aproximo ou afasto, lá no primeiro slide. É agora que a gente vai entender isso. Então, esse sinal de menos é o que a gente chama de lei de Lenz. Tá? Então, a lei de Faraday tem a ver com a taxa de variação. E o sinal de menos é a lei de Lenz, que é o que a gente vai, então, abordar agora. Que é o seguinte, aquele menos, ele indica, pessoal, que a corrente induzida que surge aqui na espira, ela vai sempre tender, olha lá, a diminuir o efeito que a gerou. Então, é isso que explica o sinal de menos na lei de Faraday-Lenz. Pessoal, vamos lá. Vamos por partes. Olha aqui, tem o ímã, tem a espira, certo? Se eu afasto o ímã, eu já sei que vai surgir força eletromotriz induzida na espira, porque vai ter variação de fluxo. Agora a pergunta é a seguinte, se eu olhar esse sistema aqui de cima, essa corrente surge no sentido anti-horário ou surge no sentido horário? Eu não sei essa resposta ainda. Então veja, é isso que eu preciso entender agora. Se eu aproximar o ímã, isso vai gerar uma corrente num sentido ou no outro sentido? Quem define isso, quem explica isso, quem nos ajuda a responder essa pergunta é a lei de Lenz, tá? Então ela é uma lei muito importante que um monte de gente se perde, então vamos com bastante calma. O que vocês vão ter que saber é o seguinte, vocês vão ter que colocar um sentido da corrente induzida aqui de tal forma que esse sentido diminua o efeito que gerou. Diminua o efeito que gerou. Cuidado, não é diminuir o fluxo, tá? É diminuir o efeito que gerou. Então, se o que está gerando a corrente induzida é um aumento de fluxo, a corrente induzida vai querer diminuir esse fluxo, diminuir o efeito que gerou. Agora, se o que está causando o surgimento da corrente induzida, se o que está causando o surgimento da força eletromotriz induzida é uma diminuição do fluxo, aí a corrente induzida vai aparecer para aumentar esse fluxo, para restaurar o que foi perdido, tá? Então não é sempre diminuir o fluxo, cuidado, é sempre diminuir o efeito que gerou. Então se o fluxo está diminuindo, a corrente induzida vai querer aumentar. Se o fluxo está aumentando, a corrente induzida vai querer diminuir o fluxo, mas sempre diminuir o efeito.
Então isso é a lei de Lenz, que a gente vai ter que aplicar e ver exemplos aí para você ver como é que faz. E esse é o roteirinho que você vai ter que pensar cada vez que você quiser saber qual é o sentido da corrente induzida na espira. Então, primeiro, qual o sentido do fluxo no interior da espira? O que já tem de fluxo ali? E é para cima, é para baixo, é para a direita ou para a esquerda? Segundo, o que está acontecendo com o fluxo? Ou seja, ele está aumentando ou ele está diminuindo? Você sempre vai ter que pensar isso. Lembra, se ele estiver estático, se ele estiver constante, não muda nada. E não tem força eletromotriz induzida, não tem corrente induzida, tá? Ele tem que estar variando. Terceiro, como deve ser o fluxo gerado pela corrente induzida para diminuir esse efeito? Então é como eu te disse, ó, se o fluxo estiver aumentando, a corrente induzida vai querer diminuir, gente. Se o fluxo estiver diminuindo ali dentro, a corrente induzida vai querer aumentar, tá certo? E aumentar o fluxo, não aumentar a corrente, tá? E 4, então qual deve ser o sentido da corrente? Então, se eu já sei qual é o fluxo que ela está gerando, eu posso usar a regrinha da mão direita, né? Botar num sentido a corrente e ver se faz aquilo que eu quero. Se não faz, é o sentido contrário. Então, a gente ainda vai precisar da regra da mão, aquela que o polegar é o sentido da corrente e os dedos aqui em volta, ó, eles indicam o sentido das linhas do campo magnético da corrente, tá bom? Então vamos lá, exemplo, olha lá, ó. Determinar o sentido da corrente na espira, que é o mesmo desenhozinho que estava no outro slide. Ímã, polo sul para baixo, polo norte para cima, espira, então vamos entender bem aqui, um fiozinho, não tem bateria aí, gente, tá? E eu vou afastar aqui o meu ímã, certo? Vou afastar o ímã aqui para fora, para cima da minha figura. Vamos seguir o roteiro? Primeiro passo, pessoal. Qual o sentido do fluxo no interior da espira? Então vamos lá. Como é que eu sei isso? Quem que está gerando o campo magnético original aqui no meu sistema? É a espira ou é o ímã? É o ímã. E o polo que está apontando aqui para baixo, que está apontando para a espira, é o polo sul. Pessoal, as linhas do campo magnético de um ímã, elas saem do norte e chegam no sul. Tá? Então vamos desenhar aqui para você ver. Elas saem aqui no norte, ó. Tá? E elas chegam. Vou tentar fazer o esquema aqui. E elas chegam aqui no sul. Então, como a espira está aqui embaixo do ímã, as linhas do campo magnético, né, dentro dela estão para cima, tá? Porque estão chegando aqui no polo sul. Então, qual o sentido do fluxo no interior da espira? Para cima, porque as linhas estão chegando no meu ímã ali, que é o polo sul. Se fosse o polo norte virado para a espira, aí o fluxo estaria para baixo na espira. Tudo bem? Então, o fluxo na espira é para cima. Pessoal, segunda pergunta, o que está acontecendo com o valor do fluxo? Olha para o desenho, quem que está se mexendo? O ímã ou a espira? O ímã. Ele está aproximando ou afastando? Afastando. Então, quanto mais longe ele for, menos intenso vai ser o campo atravessando a espira. Portanto, se eu diminuo o valor do B, eu diminuo o valor do fluxo. Então, o fluxo na espira é para cima e está diminuindo com o tempo, porque esse ímã está se afastando. Se a espira estivesse se afastando, mesma coisa, tá? Deixa o ímã parado, afasta a espira, o fluxo também estaria diminuindo. Mesma coisa. Então, esse fluxo está diminuindo porque o ímã se afasta. Tudo bem? Então, terceira pergunta, como deve ser o fluxo gerado pela corrente induzida para diminuir esse efeito? Pessoal, olha só, agora eu tenho um fluxo para cima e diminuindo. O que a corrente induzida vai querer fazer? Vai querer que esse fluxo continue diminuindo ou vai querer que esse fluxo aumente? Lembra da lei de Lenz? É sempre contrário ao efeito que gerou. Então, repito, eu estou indo com bastante calma aqui, tá? Se o fluxo é para cima e diminuindo, a corrente induzida vai querer aumentar o fluxo para cima, que é restaurar o efeito que gerou, diminuir o efeito que gerou, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo uma outra cor de caneta aqui. Eu vou querer a corrente induzida gerando um fluxo para cima aqui. Tá? Vou querer gerar um fluxo para cima. Então, dentro da espira, eu vou querer gerar um fluxo para cima, porque isso tenta restaurar o fluxo que foi perdido.
E aí, gente, agora você usa aí, então, a regra da mão direita, tá? Você usa a regra da mão direita. Deixa eu passar para frente. Você usa a regra da mão direita para ver qual é o sentido da corrente. Então, qual é o sentido da corrente que vai aparecer aqui na espira? Analisa a regrinha da mão direita. Vamos botar aqui a mão direita, ó. Pega um pedacinho do fio aqui na frente, porque a gente não consegue fazer para a espira todos. Pega um pedaço do fio para ser o dedão, ó. Então, se eu pegar um pedaço, vou desenhar de novo para vocês entenderem aí, tá? Deixa eu pegar uma cor aqui, pegar um verdinho. Então, se eu pegar um pedacinho de fio aqui na frente, ó, um pedacinho de fio aqui na frente, ou a corrente passa para a direita, ou a corrente passa para a esquerda. Pessoal, se a corrente passa para a esquerda, na mão direita, olha aqui, os dedos dentro da espira vão estar para baixo. Não é isso que eu quero. Então, eu vou querer que o dedo passe para a direita aqui na frente, para as linhas poderem sair para cima dentro da espira, tá? Então, o sentido da corrente é para a direita nesse pedacinho de fio. Ou seja, se eu olhar de cima, olhar esse sistema a partir de cima para baixo, o que eu vou ver é uma corrente no sentido anti-horário. Morreu. Então, pessoal, parece complicado, mas é só você seguir esses 4 passos que você entende a lei de Lenz. Então, pensar o que tem ali acontecendo, qual é o sentido do fluxo, o que acontece com esse fluxo, tá? E aí, sabendo o que acontece com o fluxo, você quer diminuir esse efeito para saber o que a corrente induzida tem que fazer, e depois você escolhe um pedacinho do fio para fazer aí a regra da mão e ver como é que a corrente induzida tem que aparecer, se é num sentido ou no outro sentido, tá bom? Então, outra coisa curiosa que vai acontecer aqui, ó, se eu entendi a lei de Lenz, o que acontece é o seguinte, essa espira aqui começa a gerar campo magnético, porque agora tem corrente, então ela começa a gerar campo magnético, e é um campo magnético saindo em cima e chegando embaixo. Então começa a formar uma figurinha próxima dessa aqui, ó, campo saindo em cima, esse desenho está bem mais bonito que o meu, né? E chegando aqui embaixo. Ou seja, é como se a espira gerasse 2 polos magnéticos, ó. Porque sai campo dela agora em cima e chega campo dela aqui embaixo. Então, se sai campo em cima e chega campo embaixo, é como se ela criasse um polo norte aqui em cima e um polo sul aqui embaixo, tá? E aí o que vai acontecer? Se ela gera um norte aqui em cima e um sul aqui embaixo, o que esse norte aqui em cima faz com o sul do ímã? O norte da espira ali em cima com o sul do ímã atrai. Ou seja, pessoal, surge no sistema uma força F, que ficou apagada aqui, uma força F entre a espira e o ímã, porque é ação e reação, tá? Surge uma força F entre a espira e o ímã, tendendo a evitar esse afastamento. Isso se chama frenagem magnética. Então surge uma força efetiva, uma força em newtons, física 1, que tende a diminuir esse afastamento que foi gerado. Então, se você fosse o agente puxando o ímã para fora, você sentiria uma resistência mesmo magnética ali, mesmo não tendo nada conectado. É essa força magnética entre esses 2 caras. Tá bom, gente? Então, assim, cuidado. Sempre que tiver um ímã e uma espira, vai ser essa a resposta? Não, gente. Você vai ter que seguir esses 4 passos e aí ver se tem atração ou repulsão, se a questão aqui pedir, tá? Então, deixo para vocês treinarem, ó, 3 sisteminhas, um aqui velocidade 0, não tem ninguém se mexendo, esse é fácil, tá? E aí depois aqui, agora aproxima o ímã, faz o esquema, vê o que acontece. Agora afasta a espira, faz a mesma lógica de raciocínio. Tem fluxo, para onde está, o que está acontecendo? Fluxo aumentando, diminuindo. Aí pega um pedacinho do fio, vê a regra da mão direita ali, mesmo esquema que a gente acabou de fazer, tá? Vou deixar as respostas aqui para vocês também, vou passar batido por elas, mas você tem que fazer para treinar a lei de Lenz aí, gente. Não é brincadeira, tá? Então, ó, aqui já estão todas as respostas. A força aqui sempre diminuindo o efeito, a força que aparece no sistema, etc. E lembra que a força é ação e reação, tá? Estou desenhando a força no ímã, mas tem força na espira também. Vamos lá, mais um exemplo. Uma espira condutora passa rolando por cima de uma mesa. Então, aqui é uma mesa e aqui é uma espira condutora. Tá? Uma espira, um fio enrolado condutor circular vai passar rolando ali pela mesa.
existe uma região de campo magnético indicada somente em determinado local, que é essa parte em verde aqui, tá? Então existe um campo magnético aqui nessa parte em verde e é para dentro, tá? Para dentro do plano do slide, para dentro da tela, ok? Então determine o sentido da corrente na espira em cada uma das 5 posições e também o sentido da força magnética sobre ela quando existir. Tá? Então, pessoal, cuidado, força magnética não é força eletromotriz induzida, tá? Força magnética é aquela força de fio, porque daí isso aqui é uma espira, é um fio percorrido por corrente, e se for fio percorrido por corrente dentro de campo magnético, como a gente já viu, surge força magnética ali, tá bom? Então não confunda essas coisas todas. Bom, vamos lá, começa pelo fácil, né? Aqui fora, ó. Aqui eu tenho uma espira, ela vem rolando, vai se aproximando aqui da região do campo magnético. Mas enquanto ela está nesse pedaço aqui, gente, não tem campo magnético dentro dela e não surge campo magnético dentro dela. Então não tem variação de fluxo, ou seja, não tem corrente induzida. Porque não tem força eletromotriz induzida, não tem nada, não tem variação de fluxo. Tá bom? Agora, quando ela começa a entrar na região de campo magnético, olha aqui, ó. Começa a aumentar a área. Cada vez que ela entra mais, tem mais área dentro do campo magnético. Ou seja, é uma variação de área que vai gerar uma variação de fluxo magnético. E quanto mais ela entra, mais fluxo vai ter. Vamos pensar? Então, primeiro, quando ela começa a entrar, tem fluxo na espira? Tem. Para dentro da tela ou para fora da tela? Para dentro da tela. Quanto mais ela entra, mais fluxo ou menos fluxo? Mais fluxo. Então, o que está acontecendo com o fluxo à medida que ela entra? O fluxo está aumentando para dentro da tela. Entendi isso. Então, o fluxo está aumentando para dentro da tela. O que a corrente induzida tem que fazer? Aumentar o fluxo para dentro ou diminuir o fluxo para dentro? Ou seja, gerar um fluxo para fora? Gente, é sempre diminuir o efeito que gerou. Então, se o fluxo está aumentando para dentro, a corrente induzida vai querer gerar um fluxo para fora, para diminuir esse efeito de aumento para dentro. Tá? Então, ela vai querer gerar um fluxo para fora. Agora, regra da mão, pessoal. Vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Vamos botar uma cor ali. Vamos pegar um vermelhinho. Não, tá verde aqui. Deixa eu pegar um vermelho. Então, ó, vou pegar um pedacinho do fio aqui dentro. Tá? Um pedacinho do fio aqui dentro, ó. Um pedacinho aqui da esquerda. Pessoal, eu quero que uma corrente ali gere um fluxo dentro da espira para fora da tela. Então, se eu botar meu dedão para cima, ó, a espira daqui, botar meu dedão para cima naquele pedacinho, dentro da espira vai ter um campo entrando na tela. Não é o que eu quero, tá? Então, eu vou ter que botar meu dedão naquele pedacinho para baixo, a espira aqui do lado, ó, para que dentro dela tenha um campo para fora. Então, a corrente induzida nesse pedacinho aqui dentro é para baixo. Ou seja, na espira passa a existir aqui uma corrente induzida no sentido anti-horário. Tá certo? Beleza. Aí ela terminou de entrar aqui no campo magnético, agora ela está circulando aqui dentro. Pessoal, quando ela está circulando dentro do campo magnético, tem fluxo? Tem fluxo. Varia o fluxo? Não varia o fluxo. Se não varia o fluxo, tem força eletromotriz induzida? Não. Tem corrente induzida? Não. Então, aqui é I igual a zero. Tá? Então, aqui é anti-horário, como a gente viu, e aqui I igual a zero. Agora, vamos lá. Ela começa a sair do campo magnético. Quando ela começa a sair do campo magnético, agora começa a diminuir o fluxo, porque eu vou ter cada vez menos área de campo magnético ali dentro. Então, o que tá... Vamos lá, 4 perguntas, né? Vamos, gente, de novo. Primeira, o que está acontecendo com o fluxo? Tá para dentro da tela. Tá? Dentro da espira para dentro da tela. Segunda pergunta, o que está acontecendo com esse fluxo à medida que ela sai? Esse fluxo está diminuindo. Então, eu tenho um fluxo para dentro da tela e diminuindo. O que a corrente induzida vai querer fazer? Vai querer que diminua ou agora vai querer que aumente para dentro da tela? É sempre o contrário do efeito que gerou.
tá? Então, se o fluxo é para dentro da tela e diminuindo, a corrente induzida vai querer aumentar o fluxo para dentro, restaurar a perda. Tudo bem? Então, agora, regra da mão direita, pega um pedacinho do fio, vamos lá, pegar minha caneta de novo. Eu vou pegar o pedacinho do fio dentro do campo magnético aqui, vou pegar esse pedacinho aqui da direita, ó, e aí faz a regrinha da mão. Ali tem que passar uma corrente para cima ou tem que passar uma corrente para baixo para gerar um fluxo para dentro da tela? Pessoal, tem que gerar uma corrente para baixo. Então, tá ali o sentido da corrente, você faz a regrinha da mão aí, você vai ver. Tá? Então, tem que gerar uma corrente para baixo, portanto, aqui eu tenho uma corrente no sentido horário, diferente do que eu tinha lá. E é isso que explica lá no nosso primeiro slide. Quando aproxima o ímã, afasta o ímã, troca o sentido da corrente. Aqui também, quando o fluxo começa a aumentar, é um sentido. Quando o fluxo está diminuindo, é outro sentido. Então, é a lei de Lenz que está por trás dessa história. Tá bom? E, pessoal, aqui no último caso, de novo, ó, já saiu do campo magnético, não tem mais variação nenhuma, corrente também é zero. Resolvi metade da questão. Agora, a outra metade é determinar o sentido da força magnética sobre a espira. Então, pessoal, aqui fora, ó, não tem corrente, aqui fora não tem corrente. Então, não tem força magnética, tá? Aqui dentro tem campo magnético, mas não tem corrente, porque não tem mais variação de fluxo. Então, também não tem força magnética sobre a corrente, se não tem corrente. Então, só vai surgir força magnética nessa condição aqui e nessa condição aqui. Por quê? Porque eu vou ter corrente elétrica dentro de uma região de campo magnético. Porque eu vou ter corrente elétrica dentro de uma região de campo magnético. Então, daí, cuidado, é a regra da mão direita para saber a força magnética, mas não é a regra do dedo curvadinho, tá? É a regra do produto vetorial lá da Física 1. Então, qualquer coisa, volte nas outras aulas aí que a gente já viu força magnética lá. O dedo indicador, todos eles perpendiculares aqui, tá? Dedo indicador é a corrente, o sentido da corrente. Esse segundo dedo aqui, que é o dedo médio, é o campo magnético. E o dedo polegar vai te dar o sentido para onde aponta a força magnética naquele pedacinho de fio. Então, vamos lá. Coloca a mão aqui, ó, nesse pedacinho de fio, corrente para baixo, polegar para baixo. Campo magnético, gira a mão aqui lá para dentro da tela. O campo magnético para dentro da tela, o campo verde. Se você botar direitinho, vai ver que a força magnética vai atuar para a direita da figura. E aí coloca o mesmo esquema aqui, você vai ver que também vai atuar para a direita da figura. Conclusão, pessoal, eu estou colocando a espira dentro do campo. A força magnética vai querer diminuir esse efeito, vai querer frear a minha bolinha. Se a minha espira está saindo, de novo, a força vai querer diminuir esse efeito, não sai, fica, segura, sempre freando aqui. Então, nesse sistema aqui, a força magnética está sempre freando a minha bolinha, sempre querendo que não aconteça aquela variação que estava acontecendo. Frenagem magnética aqui, um exemplo bem claro, tá? Então, resolvemos aí o nosso segundo exemplo. Pessoal, mais um exemplo para fechar a nossa aula. Aqui um pouco matemático vai aparecer também, tá? Então, olha lá. Uma espira condutora é colocada dentro de um campo magnético com velocidade constante. Então, vou lá. Isso aqui tá uma espira, tá? Uma espira condutora. Um fio enrolado, só que agora retangular. Tem uma altura L aqui. E eu estou colocando isso dentro de uma região de campo magnético, que agora é uma região de campo magnético para fora da tela. Pessoal, ó, rápido. A gente já sabe. Tá? Começa a colocar a espira, começa a aumentar a área dentro da espira que tem campo magnético. Então, começa a aumentar o fluxo. Então, na largada, eu já sei que à medida que eu coloco, vai ter um aumento de fluxo para fora, porque o campo aqui externo está para fora, e aí a corrente induzida vai surgir para diminuir esse efeito. Então, gerar um campo para dentro, que é contrário ao efeito que gerou. Então, determine o valor da força eletromotriz. Vamos lá. Então, pessoal, primeiro, o valor da força eletromotriz induzida na espira. Como é que a gente faz isso? Se eu quero só o valor, em geral não me interessa aquele sinal de menos, tá? Então, um módulo da força eletromotriz é simplesmente a taxa de variação dφ/dt. Agora pensa, quem é o fluxo? Pessoal, o fluxo é NBA cosseno, porque o campo é uniforme, tá? O campo em todos os pontos aqui da região é uniforme.
Beleza, ele não falou, tá? Mas a gente considera dentro de um campo magnético com velocidade constante. Se ele não fala que o campo é não uniforme, a gente considera campo uniforme. Então, NBA cosseno. Agora eu vou pegar esse fluxo aqui, esse fluxo dessa equação, e jogar aqui para calcular a taxa de variação dele. Então, a força eletromotriz vai ficar ddt do fluxo, que é NBA cosseno. Pessoal, essa espira aqui só tem uma volta, não é uma bobina de 10, 20, 30 voltas. Então, o meu N é 1. O meu B é o campo magnético, o meu A é a área que está dentro, dentro do campo magnético, tá? Porque fluxo só se calcula, a área do fluxo é a área onde tem campo magnético. Então, se o campo magnético só está nessa região, é só a área daquela região. E o ângulo, como o campo é perpendicular à espira, aí a gente pega ângulo zero, cosseno de zero é 1, ele não vai atrapalhar em nada. Então isso aqui vai ficar ddt de B vezes A, tá? O B é uniforme, então ele não varia no tempo. Se ele não varia no tempo, eu posso usar uma propriedade da derivada, ele é uma constante, ele sai da nossa derivada aqui e vai ficar só dA dt. Que área, pessoal? Que área é essa? Repito, não é a área total da espira, tá, gente? A área do cálculo do fluxo é só a área onde tem campo magnético. Então, é só essa área zona aqui. Tudo bem? E é ela que está variando, porque à medida que eu coloco dentro do campo magnético, eu vou ter cada vez mais área sendo abarcada, sendo perfurada, vamos dizer assim, por esse campo magnético. Então, é essa área aqui que está variando. Agora pensa comigo, essa área aqui que está variando é que figurinha geométrica? É um retângulo. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. A altura do retângulo eu já sei, é L. A base do retângulo eu não sei, mas ela está variando, porque quanto mais eu colocar, mais base de retângulo eu vou ter ali. Então eu vou chamar uma variável, porque essa coisa vai variar no tempo. Tá? Então eu vou chamar uma distância x aqui, que à medida que eu coloco, ela vai ficando cada vez maior. Então o meu A é simplesmente L vezes x, base vezes altura. O meu L é constante, sai da derivada, então fica BL dx dt, que é a taxa de variação dessa distância, dessa quantidade aqui. Tá? E aí, à medida que eu coloco, eu vou ter mais x ali dentro, e o nosso dx dt, se eu tenho um móvel no eixo x e ele varia a posição com o tempo, é a mesma coisa que variar dx dt ali, isso aqui, em Física 1, é justamente a definição da velocidade naquele eixo, que é o que está acontecendo aqui. Então, esse dx dt é v, que é a velocidade que eu coloco a espira ali dentro. Morreu. Então, a força eletromotriz induzida na espira, nesse caso, é campo vezes a altura dela, que é constante, vezes a velocidade, que vai estar ligada com a taxa de variação da área da espira ali. Então, BLV. Se eu tenho BLV, eu acho a força eletromotriz em volts que surge na espira. Tá bom? Letra B, o valor da corrente induzida. Pessoal, eu pedi só o valor aqui na questão, tá? Mas de propósito, vamos fazer o sentido para praticar de novo a lei de Lenz. Tem que praticar isso muito, tá? Sentido da corrente induzida. Então, vamos lá. Tem fluxo na espira? Tem. Para fora ou para dentro? Para fora. Quanto mais eu coloco, mais fluxo para fora. O que a lei de Lenz vai querer fazer? Diminuir esse fluxo. Então, vai ter que gerar um fluxo para dentro, para diminuir o aumento de fluxo para fora. Tá? Então, ela vai ter que gerar um fluxo para dentro. Pessoal, então, a corrente induzida pega esse pedacinho aqui do fio, pedacinho da esquerda, faz a regrinha da mão direita, a mesma coisa que a gente já fez. Tem que ter uma corrente para cima ali, para que gere um fluxo para dentro, para diminuir o aumento de fluxo para fora. Tá? Então, esse é o sentido. Agora, vamos lá. O valor. Pessoal, se eu sei a força eletromotriz induzida em volts, eu já falei para vocês que vale a regra da eletrodinâmica. Então, você teria que ter a resistência da espira. Tá? Aqui a questão não falou porque é só para a gente praticar. Então, a corrente induzida é a força eletromotriz induzida, que a gente já calculou, dividido pela resistência da espira. Tá certo? Ezinho sobre R. E a letra C, a potência dissipada na forma de calor. Gente, vale tudo a mesma regra da eletrodinâmica, tá? Isso aqui é um fio, a espira é um fio, tem resistência. Se tem resistência e é percorrida por corrente,
Bom, a potência dissipada é a mesma fórmula de potência de eletrodinâmica, resistência vezes a corrente ao quadrado. Tá? Então, calculou aqui, morreu potência em watts, quantos watts de calor estão sendo dissipados ali. E a letra D, o valor da força do agente externo. Se isso aqui está entrando com velocidade constante, pessoal, física 1, significa que a força resultante nessa espira é zero. Ou seja, o agente externo empurrando tem que fazer uma força exatamente igual em módulo que se opõe à resistência, à frenagem magnética que a gente já viu. Tudo bem? Então, a força do agente externo em módulo é igual à força da frenagem magnética. Então, vamos pensar como é que aparece a força magnética aqui? Gente, ó, força magnética só surge nos pedacinhos de fio que estão dentro do campo magnético, tá? Então, eu tenho 3 pedacinhos de fio. Eu tenho esse pedacinho de fio aqui, eu tenho esse pedacinho de fio aqui e eu tenho esse pedacinho de fio aqui. Eu tenho os 3 pedacinhos de fio, tá? Então, vamos analisar um por um. Começar com esse pedacinho aqui da esquerda. A corrente passa para cima ou para baixo? Para cima. Se a corrente passa para cima, ó, aquela regra do produto vetorial da mão, corrente para cima, B para fora, polegar aqui vai ficar para a direita na figura. Então, nesse pedacinho de fio, a força é para a direita. Se você fizer a mesma regra nos outros 2 pedacinhos de fio, você vai ver que as forças são opostas, tá? E como o tamanho dos pedacinhos são os mesmos e as forças são opostas, essas forças vão se anular. Então, essa força magnética aqui anula essa força magnética aqui, só sobra essa da esquerda e é essa que o agente externo vai ter que contrabalançar. Tá? Então, para calcular a força do agente externo, em outras palavras, é a mesma coisa que calcular a força nesse pedacinho da esquerda. E aí são as fórmulas de força magnética que a gente já viu, que nesse caso é ILB seno, mas como a corrente está perpendicular ao campo é 90 graus, então também não tem problema nenhum, ficaria só ILB. E a corrente induzida, que você calculou aqui, L, o tamanho só desse pedacinho, gente, só desse pedacinho, L, que é L, tá? E B é o valor do campo magnético aqui da figura. Beleza? Então, gente, com isso, a gente fez vários exemplos de lei de Faraday, lei de Lenz. Tem que praticar, aumenta o fluxo, eu quero diminuir. Se diminui o fluxo, eu quero aumentar. Então, qual é a regra da corrente? Então, regrinha da mão direita. Tudo isso aí tem que estar muito automático para a gente poder acompanhar aí essa parte. E daqui para frente a gente vai usar muito isso, tá, pessoal? Tem que praticar, tem que ter clareza aí, tranquila, de como que se faz essa regra da mão, essa lei de Lenz, esse negócio de se opor à variação, tem que estar tudo aí na ponta da língua. Certo, pessoal? Então é isso, nossa aula de hoje era isso, até a próxima, beijo!